Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Aqui estamos nós, esse programa de bate-papo, essa pequenina mesa redonda chamada Em Comunhão. Essa comunhão que nós queremos ter na nossa fé, essa comunhão que queremos ter também na compreensão de tudo aquilo que é a revelação de Deus para nós e daquilo que é missão que nós devemos realizar enquanto Deus nos dá o grande presente da vida. E nós aqui estamos exatamente para refletirmos hoje sobre o tema missão. Por quê? Porque o mês de outubro é sempre um mês consagrado à missão. E é importante a gente perceber que essa palavra missão, ela rima com a palavra oração. E o primeiro pedido é esse, a oração pela missão, porque quem a realiza é o Espírito Santo. E se nós não invocamos esse Espírito Santo, não adianta nada o trabalho de milhares e milhares de missionários. O primeiro convite é esse, que nós possamos rezar, orar, suplicar pelas missões. E nós vamos refletir o que significa exatamente essa dimensão da oração, da missão, porque neste mês, no dia 1º, nós iniciamos o mês missionário aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A Santa Missa foi presidida pelo presidente da Comissão Missionária da CNBB, Dom Odelir José Magre, bispo de Chapecó, em Santa Catarina. Presente também o padre Maurício Jardim, que é o diretor das Pontifícias Obras Missionárias, e ali foi aberto o mês de outubro como mês missionário. E é por isso que a gente quer refletir neste programa Em Comunhão sobre o mês missionário. Veja então, querido irmão, querida irmã, que ao trocar ideia com meus colegas, e eu quero dar as boas-vindas ao Padre Inácio, que está aqui, diretor da Rádio Aparecida. Bem-vindo, Padre Inácio. Obrigado, Padre Ulisses. É daqueles temas gostosos da gente refletir, não é? Porque quando a gente fala de missão, nós estamos falando da própria vida, da nossa essência como cristãos. Uma alegria estar aqui falando com vocês. Isso, que bom. Padre Inácio, ele é atualmente o diretor da Rádio Aparecida, não é mesmo? E de todas as rádios que estão conectadas aqui com a Aparecida, no certo sentido, ele tem esse relacionamento imenso com a rede Aparecida de comunicação. E é importante que ele trabalhou muitos e muitos anos em nossas missões populares. Quantos anos, Padre Inácio? Eu tenho 36 anos de ministério, 40 anos de redentorista. Desses, diretamente nas Santas Missões, foram 13 anos. 13 anos e trabalhamos juntos de vez em quando. Trabalhamos juntos. Exatamente. E a minha vocação de redentorista se deve às missões. Às missões populares. Então, ele tem muita coisa a nos contar sobre missão. Ao mesmo tempo, acolho também o irmão Viveiros, um velho missionário sempre rejuvenescido, nunca envelhece o irmão Viveiros, meu Deus do céu. Irmão Viveiros, ele agora voltou novamente às Santas Missões, estava trabalhando aqui em Aparecida, já trabalhou bastante aqui na TV, né? Um vai roubando o lugar do outro, né? E vamos nos revezando, isso é bom demais. Seja bem-vindo, irmão Viveiros. Boa noite, Padre Ulisses, boa noite, Padre Inácio. É bom demais o Padre Ulisses, como você disse, né? Eu morei muitos anos aqui em Aparecida. Primeiro eu deixei o Paraná, minha família. Sim. E vim para o seminário aqui em Aparecida, Seminário São Geraldo, isso já faz muitos anos, né? Depois que passado o primeiro período, a primeira etapa de formação, eu fui para São João da Boa Vista, fiquei lá um ano noviciado e voltei para Aparecida. E aqui trabalhei em secretariado vocacional, trabalhei na formação durante vários anos. Fui para São Paulo, voltei para Aparecida. E aqui em Aparecida trabalhei na Basílica, trabalhei no Seminário Santo Afonso, novamente na Pastoral Vocacional. E o ano passado, começo do ano passado, eu fui para a cidade de Araraquara para trabalhar diretamente nas Santas Missões. E o ano passado, Padre Ulisses, foi um ano intenso de pregação de missões em diversas cidades, Sim, estados do Brasil. Mas esse ano estamos sendo missionários em Araraquara. É muito bom, é um prazer estar aqui. Inventando um jeito de ser missionário, né? né? Sempre. A vida é missão, né, o Padre Ulisses? Nós vamos falar sobre isso. E nós estamos descobrindo nova forma de ser missionário dentro de casa, no relacionamento, no dia a dia, dentro da própria casa.
A gente está aprendendo no tempo de pandemia a viver outra maneira de missão, de ser evangelizador. Pois é. Aí você vê, meu irmão, minha irmã, como é importante para nós missionários essa capacidade de, eu costumo dizer, tem que aprender a jogar em todas as posições. Porque vira, mexe, os superiores mandam a gente para uma atividade, de repente joga para outra inteiramente diferente, né? Então, e chutar com os dois pés ainda, e cabecear também. É muito importante que ser missionário é ter uma capacidade de adaptação constante e abraçar com gosto aquilo que, num determinado momento, quando a gente já está tão seguro num trabalho que está realizando, de repente coloca uma novidade à nossa frente e lá vamos nós reiniciar, reaprender, reinventar, recriar muitas vezes o nosso modo de atuar. Mas vamos conversar então sobre a missão e nesse mês missionário, o grande tema que nos é proposto é a vida é missão. E o lema é esse: eis-me aqui, enviai-me, vem do profeta Isaías, de 6 e 8. E nós queremos refletir um pouco exatamente sobre esse lema e esse tema. Vamos ver um pequeno vídeo para que a gente possa depois comentar e começar a nosso bate-papo. Os umbrais das portas tremeram com a voz de seus clamores, e a casa se encheu de fumaça. E eu disse: ai de mim, estou arruinado, pois sou um homem de lábios impuros, e moro no meio de um povo de lábios impuros. Mas meus olhos viram o Rei, Javé dos exércitos. Então voou até mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa que tinha tirado do altar, como uma tenaz. Tocou com ela em minha boca e disse: agora que isto tocou teus lábios, tua culpa foi tirada e teu pecado foi perdoado. E eu ouvi a voz de Javé que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, enviai-me. Eis-me aqui, envia-me. É tão bonito esse texto do profeta Isaías, não é, Padre Inácio? E ele motiva exatamente o conceito de missão. Sim. Se nós partimos do conceito e da palavra missão, de missio, no sentido de enviar ou enviado, né? Sim. E aí vai partir assim exatamente da essência da nossa pessoa, da essência da nossa vida, da essência daquilo que nos caracteriza e que motiva a temática desse mês missionário. A vida é missão, eis aqui envia-me, ou seja, que não está simplesmente no sentido de uma atividade que nós exercemos por um determinado tempo, mas é questão de identidade. E seguindo aquilo que o Papa Francisco nos fala também, eu gosto muito de dizer assim: a missão, ela não está na ordem do ter, mas ela está na ordem do ser. Ou seja, eu não tenho uma missão, eu sou missão. Toda a nossa vida é missão a partir desse grande chamado, a partir dessa grande convocação que Deus nos faz e a partir também da nossa predisposição para isso. Certamente. Eu acho que a palavra missionário deveria estar sempre assim, bem diante da nossa consciência. Ninguém se faz missionário. Eis-me aqui, envia-me. Eu tenho que ser enviado, né? Eu estou em nome de outro. Eu não vou me pregar, eu me anunciar, eu ser o ator, o artista. Eu sou simplesmente um mensageiro, um enviado. É o sentido bonito de ser missionário, não é mesmo? E você, como é que você sente essa palavra de Isaías, irmão Viveiros? Ô Padre Ulisses, ela é encantadora. O profeta se coloca como alguém incapaz. Eu não sou capaz, eu tenho lábios impuros, eu não sou capaz de falar em nome de Deus. Sei. A humanidade dele, né? Ele se sente incapaz de uma grande missão. Mas aí entra bonito esse objetivo que é da campanha missionária, de conscientização. Quando ele toma consciência de que a missão, você acabou de dizer, não é dele, é de Deus, a missão é de Deus.
e nós nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus. Ele nos chama e Ele nos capacita para a missão. É muito bonito isso. Há uma expressão que diz assim: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu concordo em parte, porque Deus chama os capacitados também. né? Claro que quando a pessoa se acha, ela é dona da missão, isso é outra coisa. Então, claro que ela está agindo em seu nome, aí é outra história. Mas Deus chama gente capacitada, gente qualificada para ir em nome dele. Então, a palavra do Isaías, profeta, ela nos inspira, ela nos encoraja. A partir do momento que eu me torno, que eu sou capaz de ouvir o convite, o chamado de Deus e me disponho, Deus vai me dar as condições necessárias para ir em nome dele. É o lema que nós estamos celebrando. É isso mesmo, né? E é muito importante, eu sempre repito aí para os meus confrades também, entende? Não existem dois tempos na nossa vida. Primeiro eu vou me santificar, depois eu vou ser missionário, né? Também nesse texto de Isaías vem exatamente isso aí, né? Deus, eu me sinto pecador, eu me sinto impuro, né? E Deus fala, não, deixe por minha conta, né? Você parte em missão, que na medida em que você se dedicar, se doar, eu vou santificando, vou purificando você. Ou seja, a nossa santificação, ela vai acontecendo ao mesmo tempo em que nós vamos sendo missionários. Eu acho, Ulisses, na medida que nós vamos tomando consciência que a missão não é nossa, sim, ela é de Deus, e eu sou chamado para agir em nome de Deus. E aí vem muito bonito o tema dessa campanha. Quando eu me torno missão, a vida é missão, aí claro, eu não vou em meu nome e vou fazer todo o possível para ir em nome daquele que me chamou. Eu acho isso muito bonito. Padre Ulisses, Sim. aí completando isso que o irmão Viveiro está dizendo, eu acho interessante a gente, até para que aqueles que nos acompanham possam entender essa globalidade da missão, resgatar essa expressão que a igreja usa nesses anos do século XXI, do discipulato missionário. Eu acho que discípulo missionário. Exatamente, quer dizer, ao mesmo tempo eu sou discípulo do mestre, Sim. mas ao mesmo tempo eu me faço missionário. E aí eu penso que entra muito esse sentido da pessoa se desprender das suas capacidades ou das suas limitações, das suas imperfeições, se fazendo discípulo, ou seja, se permitindo completar com os dons de Deus através do Espírito, para que ao mesmo tempo ele se faça missionário. Então é uma dinâmica que eu acho muito legal isso que você falou, assim, não é eu sou discípulo agora para ser missionário depois, não, mas são duas realidades que se interpenetram, né, que se complementam, ou seja, ao mesmo tempo em que eu me faço discípulo, me abrindo ao chamamento de Deus, eu estou me fazendo missionário também, ou seja, eu estou sendo enviado. Né? São, digamos assim, as duas fases dessa energia missionária, né? Discípulo e missionário, e as duas têm que caminhar juntas para que possa passar essa luz, essa força, essa energia de Deus para as pessoas. Mas nós vamos conversar também sobre um ponto que eu acho importante, porque de repente fica todo mundo pensando, né? Nossa, então eu tenho que sair, ser missionário, né? E como que eu interpreto, ou como que eu consigo dar uma ressignificação na minha vida para que a vida seja missão? Isso é muito importante, né? Senão nós de repente vamos tirar todo mundo de casa para sair pela rua e batendo de porta em porta, né? E não vai dar certo. É importante a ressignificação da vida do cristão, do católico, como missão. E neste programa conversando um pouquinho sobre missão, exatamente porque estamos no mês missionário, em que o grande tema é a vida é missão. E o texto de Isaías, eis-me aqui, envia-me. E eu estou conversando então com meus confrades missionários, Padre Inácio e irmão Viveiros. E nós vamos continuar refletindo um pouco sobre esse tema. Padre Inácio, quando a gente fala em missão, talvez dê sempre aquela impressão de que todo mundo tem que ser como os redentoristas, né? Fazer profissão e ser missionário. Como que a vida de um cristão, de um católico, de uma pessoa na sua profissão, no seu trabalho, no seu viver, às vezes eu penso, há pessoas que vivem a vida toda buscando o quê? O sucesso, né?
a outra busca ganhar dinheiro o mais que pode, né? Como que essa vida pode ser uma vida missionária? E a pessoa, pai de família, mãe de família, estudante, jovem, diz: a minha vida é missão. Nós estamos vivendo numa situação de pandemia em que a própria realidade dolorosa pela qual nós estamos passando nos motivou a compreender esse dinamismo, essa compreensão mais ampla de missão. Como que é bonito a gente ver certas categorias profissionais que tem aí na nossa sociedade. A gente pode citar, por exemplo, os profissionais de saúde, os professores, podemos citar o pessoal que está nos meios de comunicação, sobretudo aqueles de inspiração católica, mas os meios de comunicação de uma maneira geral, e outras categorias profissionais que fizeram da sua ação profissional, estão fazendo da sua atuação profissional um ministério, uma vocação, um sacerdócio. A gente compreende também, foi muito destacada no ano passado, quando nós celebramos o mês missionário extraordinário, Padre Ulisses, se falava da sinodalidade da igreja. É uma expressão um pouco mais difícil, de sínodo, mas sim, para dizer assim, que a nossa igreja ela é comunhão, a nossa igreja é servidora. E é interessante que algumas categorias profissionais, nós falamos dos seguranças, nós falamos, como eu disse, dos profissionais de saúde, estão fazendo de fato da sua vida uma missão no sentido de serem servidores das pessoas e da sociedade, inclusive colocando em risco a própria vida, a própria saúde, para que as pessoas possam ter a vida, possam ter a saúde. Então, é muito bonito a gente perceber isso quando a pessoa não fica presa simplesmente no aspecto da profissão, que é necessário, claro, mas que a pessoa vai além, fazendo da sua profissão um exercício missionário. Isso é muito bonito, isso é muito enriquecedor. Ao mesmo tempo, é importante que a pessoa busque algo mais, né, na sua vida, algo mais do que o sucesso, algo mais do que a recompensa econômica que possa receber, né? E eu fico comovido, sabe, quando a gente fica sabendo de enfermeiros, médicos, alguns já perderam a vida, né? Todos aqueles que estão se ocupando agora desses doentes, dessas pessoas contaminadas, e de repente a pessoa parece esquecer-se de si para ajudar o outro a viver. O que você acha, irmão Viveiros, dessa dimensão de missão na vida de uma pessoa comum, né? E a pessoa poder dizer talvez, não, a minha vida é missão, mesmo sendo um mecânico, entende? Ou sendo, como dizia, um professor, ou ocupando qualquer outro encargo, até mesmo sendo político, a pessoa é capaz de poder dizer, a minha vida é missão. Padre Ulisses, a escolha desse tema me chamou muita atenção e eu achei, foi muito feliz de colocar a vida no centro. A vida não é um bem, a vida é um valor, o valor maior. E é interessante, a partir do momento que você começa, que você valoriza a vida como dom de Deus, como graça, como missão, você começa a agir em respeito a esse grande dom. Existem a questão dos profissionais da saúde, por exemplo, todo esse grupo, esses profissionais que foram já apresentados, mas existe uma outra atitude muito bonita, aquele, por exemplo, que não vai visitar, às vezes o próprio filho, a própria família não vai visitar o pai ou vai visitar a mãe, querendo dar um abraço e não faz em respeito à vida deles, para não correr o risco de transmitir o vírus, por exemplo. Sim. Então, eu acredito que a partir do momento que você começa a compreender a vida como dom, você faz algo ou deixa de fazer para salvar a vida, para cuidar da vida. Eu acho que esse compreender a vida como missão é você cuidar, é você zelar, é você promover meios e estratégias para que a vida seja respeitada e seja vivida com dignidade. E essa é a missão de todo batizado, né? Não só uma vocação cristã
enquanto batizado, de respeitar e promover os valores, mas acolher a vida como dom e promover essa vida nas atitudes do dia a dia, independente de sair para pregar, para falar, mas é o ser, está no ser, na maneira de ser. Talvez essa lição fique para nós, e assim esperamos, como experiência dessa pandemia, a sacralidade, o valor da vida. E quem cuida da vida, quem promove a vida, quem coloca a vida acima de estruturas políticas, econômicas e tantos outros interesses, esse está sendo missionário. Missionário é quem cuida da vida, quem faz viver, quem ajuda a viver e inclusive ajuda a pessoa a chegar até a vida eterna, né? Tá bom, mas vamos conversar agora um pouquinho sobre aquilo que é a vida de vocês dois, né? Vida de missionários. Meu Deus do céu, como que é essa história de ser missionário redentorista popular? Conte para nós. O Padre Ulisses, quando eu morava ainda lá no Paraná, eu ouvia a Rádio Aparecida falar os missionários redentoristas. Esse termo missionário, para mim, ele me enche o coração. Sei. Sempre o termo missionário. Então eu falei, eu quero... E aí foram na minha casa os diocesanos, foram lá os franciscanos, e eu falei, não, eu quero ser missionário. Nem sabia exatamente o que era tudo isso, mas eu quero ser missionário. Quando eu escrevi para o seminário, falou, você está chamado a ser missionário redentorista, a deixar a família, tarará, e ir levar a palavra. Como que isso me realizava? Entrei no seminário, fui conhecendo a maneira de ser missionário e fui compreendendo, o Padre Ulisses, uma coisa bonita, que para ser missionário não precisa ser padre. Inicialmente eu pensava que tinha que ser padre. Quando eu compreendi que ser missionário é você consagrar a vida, é você colocar a serviço do reino de Deus, a serviço do povo, então não precisa ser padre. Não precisa, você pode ser, dessa, né? Pode ser irmão, e é irmão de todos, irmão para todos, o irmão está mais no meio do povo. Eu fui compreendendo, Padre Ulisses, essa beleza do ser missionário, não fazer atividade de missionário, sim, mas ser missionário. E claro, aí eu já fui em vários lugares, né? Fui começando, como já disse, pastoral vocacional, na formação, morei 22 anos em casa de formação, convivendo com seminaristas. Eu trabalhei no santuário 9 anos, agora estou lá nas missões. É bom demais, Padre Ulisses, porque eu moro na comunidade de Araraquara, nós somos lá em 15 missionários, atualmente. Éramos 14, agora chegou o Marcão, 15. A primeira experiência bonita do tempo da pandemia foi entre nós. Quando dispensamos os funcionários da casa, alguns missionários foi para a lavanderia, cuidar das nossas roupas, outros foram para a cozinha, outros foram para a limpeza da casa, outros foram para as compras. Entre nós houve um crescimento, uma proximidade, uma comunhão de uma maneira muito bonita. A gente se conheceu mais um ao outro, a gente partilhou mais. Não tínhamos assim tanta preocupação com o horário, podíamos rezar com mais liberdade, rezar mais. Então, a primeira experiência missionária da nossa comunidade, que eu me enriqueci com ela, foi a convivência, a integração dentro da comunidade. E era bonito quando um estava preocupado em fazer o melhor para o outro, para a comunidade. Isso foi muito bonito, foi um crescimento muito grande. Não deu aquela estafa como deu em algumas famílias? Não deu, não, nenhum. Claro, tivemos 2 lá que tiveram corona, né? Tiveram outra experiência bonita. Ficava 2 semanas, porque mais ou menos 15 dias cada vez, um depois o outro, ficar dentro de casa sem poder sair ali, né? Porque tivemos dentro de casa alguém contaminado. Então, mas não teve nenhum estresse exagerado, não. Mas a convivência foi muito fraterna. Que bom. E é até hoje. Outra experiência missionária nesse período grande, muito rica, que acentuamos o trabalho das mídias sociais. Lá em Araraquara nós temos... Continuaram pregando. E mais ainda. Temos lá a TV Web Santa Cruz, temos a rádio Amigos da Santa Cruz, Facebook, aplicativo. Aliás, a nossa comunidade está completando 100 anos. Celebramos no dia 21 desse mês passado, setembro, 100 anos da presença dos redentoristas. Sim. Fizemos tríduos
Então, nesse tempo de pandemia, fizemos novena do Perpétuo Socorro, novena do Espírito Santo, a própria novena do Tríduo dos 100 anos. Então, aumentou intensamente a evangelização a partir de casa o número cresceu imensamente, a audiência através do nosso trabalho. Então, a gente conseguiu ser missionário dentro de casa, sem ir, mas sem deixar de evangelizar. Foi uma experiência muito rica. E mais bonito ainda que vocês andaram certamente, não é mesmo? Praticando aquilo que pregavam para os outros. Exatamente, a fraternidade dentro de casa. Isso é muito bonito. Eu penso, Padre Ulisses, aproveitando esse gancho do irmão Viveiros, que essa ocasião que nós estamos vivendo está cobrando da igreja de uma maneira geral, mas da nossa congregação redentorista, uma criatividade ou uma inventividade na maneira de exercer a missionariedade, na maneira de ser missionário, né? E interessante que as próprias famílias, a exemplo do que aconteceu nas comunidades religiosas, estão aprendendo a ser missionárias também, né? Resgatando um pouquinho aquele sentido da igreja doméstica, que começa dentro da própria casa, né? Verdade. É bom a gente lembrar que nas primeiras comunidades cristãs, até o século IV, ou seja, por mais ou menos 300 anos, a igreja não tinha templo, a igreja não tinha as capelas, as matrizes, as catedrais. A igreja era casa, a igreja se reunia nas casas. E esse resgate dessa dimensão de igreja doméstica é muito bonito também desse tempo que nós estamos vivendo. Padre Ulisses, só uma constataçãozinha dessa experiência. Sim. Nós temos lá em casa, todos vocês conhecem, o Padre Peixoto, que está com 93 anos. O Padre Tuller, com 89 anos. O irmão Oswaldo, com 83 anos. E claro, aí vem os outros um pouco abaixo, mas esses três. Então, nós que cuidamos deles também, né? Sim. E a constatação, nesse período ninguém ficou doente. Olha. Nesse período parece que a convivência, os cuidados, diminuiu os remédios e não houve nenhum problema maior de saúde, graças a Deus. Tá bom. Olha, conversar sobre missão a gente vai o tempo todo, mas o diretor está dizendo, olha, está terminando o tempo. Eu quero agradecer, Inácio, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, irmão Viveiros, pela sua presença. Amém. Eu quero só destacar que esse pessoal que está por detrás das câmeras, esse pessoal todo que trabalha aqui na rádio, na TV, todos eles também são missionários. Todos eles também têm um ideal e a gente percebe o gosto com que eles trabalham para Nossa Senhora Aparecida, se dedicam, não são apenas bons profissionais, são bons missionários também. Me permite resgatar o Padre Vitor Coelho de Almeida. Eu acho que é uma maneira muito bonita da gente perceber essa missionariedade ao se referir aos associados, aos representantes do Clube do Sócio, mas ao leigo de uma maneira geral, e que a gente pode encaixar agora no sentido daqueles que são da família dos devotos. Padre Vitor dizia, quem ajuda a pregação tem merecimento de pregador. Acho que é o sentido da missionariedade completa. Com essas palavras do Padre Inácio, a gente encerra o nosso programa. Obrigado a você, meu querido irmão, obrigado a você, minha querida irmã, por ter estado com a gente neste momento. Que Nossa Senhora continue abençoando você, protegendo você, que você tenha, assim, uma vida de missão. A vida é missão. Deixe que Deus envie você sempre. Fique com Deus, fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida.